Mais uma vez estamos aqui trazendo uma palavra, algo que mexe dentro de nós, que é a palavra de Deus. O assunto que eu vou abordar, trazer aqui para mim, para você e para nós, é a maneira que nós acreditamos. Da maneira que nós acreditamos neste livro. Este livro. De que maneira que nós acreditamos? Aqui é um manual de vida. Não só a vida agora, mas a vida que Deus propõe, que é a eternidade. Mas para nós entrarmos nessa eternidade com Deus, existe um princípio de fé. E esta fé em determinada pessoa, esta pessoa nos apresentará a Deus. Então esta fé tem que ser exclusivamente nesta pessoa a qual a Bíblia Sagrada, o próprio Deus revela a mim e a você. Muitas das vezes não é a maneira que nós estamos acreditando que seja certa. Posso crer de uma maneira segundo a minha visão, o meu entendimento, segundo aquilo que eu aprendi, aonde eu fui ministrado numa igreja, numa religião, e muitas das vezes nós ficamos ali, sabe? Mas existe uma fé a qual nos proporciona vida. E esta fé que nos proporciona a vida tem que ser na pessoa do Filho de Deus. A palavra do Senhor revela. Deus começou a falar desde o princípio que haveria de vir um, e sobre este, Deus nos traria o perdão através do sacrifício desta pessoa. Esta pessoa chegou e veio, e esta pessoa se chama Filho de Deus, nascido de uma mulher, vindo a este mundo, nascido de uma mulher. E ele foi dado o nome a ele de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Emanuel, aquele Deus conosco. A respeito disso, eu quero compartilhar com você. Será que é certo a gente crer na pessoa do Senhor Jesus, mas acreditar também que existe outro que nos representa diante de Deus? Será que existe uma pessoa maior do que o Filho de Deus, a qual nos representa Deus, o Deus Pai? Segundo a Bíblia Sagrada, existe só uma maneira, meu amado, de crer no Filho de Deus. E esta maneira de crer no Filho de Deus é segundo as Escrituras. Porque quando passamos a crer segundo as Escrituras, lá quando foi mencionado pela primeira vez aquele homem que Deus o chamou para que pudesse conduzir o povo de Israel até a terra prometida, Canaã, Moisés foi o que falou a respeito de Jesus, que Deus levantaria no meio deles um que todo Israel deveria ouvir, somente a este. E depois, em todo o decorrer das Escrituras, Deus foi falando. Deus foi usando profetas. Deus falou pela boca de quem? De Davi. Deus falou pela boca de muitos profetas. Que chegaria um tempo de paz, um tempo que nos traria um refrigério. Segundo a pessoa, somente a pessoa de Jesus Cristo. Possa ser que eu esteja crendo segundo o meu ponto de vista. Muitos podem estar crendo segundo aquilo que tem aprendido na sua denominação, na sua determinada sua religião. Mas a Bíblia diz, para que esta fé produza em nós uma vida que nos levará de uma dimensão para outra, desta terra para a vida eterna, é crer somente em Jesus Cristo.
Eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Eu queria que você me acompanhasse. Preste bem atenção. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rio de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Amados, temos que crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Se nós não cremos como diz as Escrituras, possa ser que esta fé, a qual nós estamos crendo, não é a fé que nos trará a vida eterna. Porque Deus tem falado desse tempo de paz, de uma nova aliança, a qual sobre uma pessoa, sobre os ombros desta pessoa, iria recair todo o pecado da humanidade. Presta atenção, todo o pecado da humanidade, mas isso, inclusive, daqueles que passariam a crer neste Filho de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Possa ser que tenha te apresentado, meu irmão, alguém maior do que Jesus, uma pessoa maior do que Jesus. Existem religiões hoje que pregam que só o seu líder pode conduzir o povo aos céus. Outros dizem que Jesus, ele precisa de alguém que o represente. Não. Jesus, ele é o Filho de Deus. Eu já tive a oportunidade de trazer outras palavras, outras mensagens a respeito de quem era Jesus antes que o mundo existisse. Jesus, nós não o conhecíamos como Jesus Cristo, Filho de Deus, mas nós conhecíamos que ele é a sabedoria de Deus. Então, cabe a mim e a você crer de todo o coração segundo as Escrituras. Porque segundo as Escrituras, somente ele preencherá o seu coração. Você entenderá que Jesus Cristo, ele é maior do que todos. Não existe ninguém, nem um homem sequer, nem aqueles que passaram e nem os que vão vir ainda por esse tempo futuro, que é maior do que Jesus. Para começar, Jesus, ele é Deus. O Pai, o nosso Pai Todo-Poderoso constituiu Jesus como Deus. E não havia como a humanidade ser salva se não fosse por intermédio do Filho de Deus, que é Deus. Jesus veio, sobre ele recaiu todos os nossos pecados e culpas, porque ele agradou da maneira que ele veio e viveu como homem, como um ser humano. Ele cumpriu todos os requisitos que a lei exigia que todos nós fizéssemos, mas não tinha como. Não tem como, não haveria como um homem natural, um homem que sempre se corrompeu. Nós corrompemos facilmente. Mas aquele que veio do céu e desceu a partes mais baixas da terra, foi o mesmo que ressuscitou. E através da sua ressurreição, hoje nós crendo, tendo fé somente nesse, segundo as Escrituras, nós precisamos crer em Jesus segundo as Escrituras.
Porque quando nós cremos segundo as Escrituras, não precisamos, não tem mais valor nenhum outro que possa ser representante. Todos nós precisamos unicamente deste que hoje que está assentado à direita do Deus Pai. Já falei e volto a dizer com o maior prazer. Deus Pai lhe deu todo o poder para que pudesse governar os céus e a terra. Se eu e você crer segundo o que diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí sim, nós passamos a viver uma vida legal, maravilhosa, abençoada por Deus. Amados, eu e você precisamos crer segundo o que diz as Escrituras a respeito do Filho de Deus. Deixo essa mensagem para você, meu amado, para que você possa refletir. Jesus ocupa 100% do seu coração? Ou você está acreditando mais em alguém? Segundo a Bíblia Sagrada, não há mais ninguém que possa representar a humanidade diante do Pai, a não ser aquele que morreu na cruz do Calvário. Leia Hebreus a partir do capítulo 1, que você vai ver quem é o Filho de Deus. Aqui está contido, para mim e para você, o verdadeiro Salvador do mundo. E este o Pai reconhece. E o sacrifício dele é perfeito, nunca mais haverá outro sacrifício. Que Deus te abençoe e te guarde. Pense nisso. A Bíblia Sagrada.